Hoje o jaleco não imita, ele conecta. Muitos que entendem isso logo saem muito na frente. E eu chamei com dois grandes nomes aqui, estudantes de medicina, que eu vou conversar um pouco sobre os limites, né? E além deles também, o que a medicina pode trazer. Eu estou hoje aqui com o João Vitor e também com o Patrick. Eles que, além de grandes estudantes de medicina, né, futuros médicos, também empreendem nessa área. Eles visualizam além do que o jaleco pode trazer. Então é sobre isso que a gente vai conversar muito aqui hoje. Sejam bem-vindos, João e Patrick também. A honra aqui estar com vocês aqui no nosso podcast Saúde e Business. Muito obrigado, Zé, pela oportunidade aí. Muito bom conversar sobre saúde e principalmente envolver os negócios na saúde. O que pode ser feito, pode conciliar com a medicina. E a gente sabe que é o futuro ali. O médico mudou muito a medicina nos últimos anos. E você tem que ter uma visão um pouco mais além só da parte técnica do conteúdo da medicina mesmo. Isso aí. É um prazer nosso estar aqui, né? É uma parceria que vem trazendo muitos frutos. E vai ser legal dar uma palhinha aqui sobre saúde, sobre empreendedorismo, que é uma paixão também, e sobre essa diferença que a gente pode fazer na medicina. Isso aí. Antes eu queria entender um pouco, né? Quem é Patrick, quem é João, principalmente a influência, né, de vocês, o porquê fazer medicina, né? A gente sabe que tem muita influência de família, muitos que iniciaram a medicina pensando na rentabilidade, outros por vocação mesmo. E eu queria saber vocês um pouco aí, como foi isso aí. Quer falar primeiro aí? Nossa, bater que ninguém é bom. Então, na verdade, minha família já tem um pezinho ali na medicina, minha mãe é médica, minha irmã é médica, então eu já tive essa influência. Quando eu vim para morar com a pessoa, sou do interior do Pernambuco, eu sempre tive essa ideia, então era minha primeira opção de início, assim, eu queria jogar bola. Escolha aí. Aí acabou que não deu certo, tal, mas eu sempre fui estudioso, esforçado. Legal. E optei pela medicina também por influência da família. E aí conheci o João durante o ensino médio, né? Ele ficou muito amigo e passou junto. Passamos juntos na universidade, somos colegas de classe também. Pra quem não sabia aí. E assim, a gente sempre ficou muito amigo e tal, sempre tinha ideias parecidas, sempre pensamentos na mesma sintonia ali. E durante a faculdade, eu particularmente sempre tive essa veia empreendedora. A gente até empreendeu na área de, de consultoria, de assessoria, logo que começamos, né? Juntos também, inclusive. E acabou que, assim, depois de um tempo a gente enjoou um pouco dessa área, e também por não ter tanta experiência na área empreendedora, que gerou, inclusive essa experiência nos trouxe mais bagagem, né? Legal. A gente começou, teve aquela época da pandemia, a gente começou a estudar um pouco mais sobre o digital. Nos afeiçoamos pelo tráfego, principalmente, foi uma área que nós gostamos mais, achamos mais interessante, e a partir daí a gente começou a seguir caminhos separados, de forma autônoma. Trabalhava com alguns clientes, o João também, mas sempre nessa área, sempre conversando, sempre, e aí, o que é que tu tá fazendo por aí, o que é que tá dando certo e tal. Até que, em determinado momento, no passado, né? Passando do copo. Início do ano passado. Decidiram realmente escalir novamente as forças. Cara, velho, eu tava querendo fazer um projeto aqui dentro da medicina. Acho que a gente consegue entregar uma coisa muito legal. Eu já tinha um cliente médico, alguns clientes médicos. E eu disse, velho, vamos organizar a parada aqui, vai dar certo. É algo que a gente consegue ir até a longo prazo, né? Depois de faculdade. Aí ele comprou uma ideia. Tem outro colega nosso na época também que fundou a empresa junto com a gente, Eduardo, que não tá aqui hoje, mas foi parte essencial nesse processo inicial. E aí fundamos a Edital, né, sobre esse preceito e com o propósito também de dar voz a bons médicos. Legal, legal. João, ele falou que ele é seu amigo desde o ensino médio. Tá conservando um canto também? Não, eu vejo estou aqui. Já é o ensino médio. Eu sei que ele tinha vindo só para fazer faculdade. Não, nós vejo estar aqui, a gente virou amigo no colégio, passamos juntos. Eu do Fred Patrick não tem ninguém na minha família que é médico. Não tem lá, ninguém. Uma prima minha formou agora, mas nunca tinha tido histórico da medicina. Resolvi iniciar. De onde? Aí, deu vocação. Eu nunca tive muita certeza quando estava no ensino médio, assim, o que eu queria mesmo, o que eu almejava, mas sempre estudando bastante, assim, desde que eu acho que eu vou fazer medicina. Eu acho que é
é uma área que realmente abre muitas portas. Você pode ser médico com diversos perfis, das especialidades você tem perfis completamente diferentes. Então, em algum momento você se encaixa de ter alguma especialidade. E ainda mais trazendo esse lado um pouco mais. Você pensa que é uma visão um pouco mais empreendedora dentro da medicina. Se não fosse com marketing, que acabou caindo coincidentemente por causa da pandemia, mas alguma coisa empreender em tecnologia dentro da medicina, com alguma outra coisa, sempre foi um foco muito grande antes mesmo até de entrar da faculdade. Inclusive, tu cogitou ciência da computação ao mesmo tempo. Ou teve tempo curso de ciência da computação. Aí depois quando eu entrei, não, alguma coisa de ciências com medicina. Aí depois vai passando o curso, você vai... Mas dentro ficou, óbvio que você é. Não, com certeza. Essa coca é isso, muito bom. É um curso excelente. Não, eu encaro muito, assim, eu faço uma analogia, né? E assim, cronologia, na verdade, há 25 anos atrás, ainda o sonho, né, dos pais é que os filhos fossem médicos. Ainda direito, engenharia, aquela coisa, né? Era a profissão que realmente sabia que finalizou. Era o maior orgulho, meu filho é médico. Hoje ainda assim também, claro. Mas naquela época, há 25 anos atrás, era assim, bom, você terminou medicina, você botou o nome ali, doutor Patrick, doutor João, já era só, você ganha dinheiro. Não precisava, claro, você tem que ser um bom elfo, mas não tinha tanta cobrança no que diz respeito. Tem a concorrência também na época, né? A gente sabe que aqui na Paraíba, por exemplo, cerca de 1.500 metros se formam tudo, mano. Então vocês, é muito interessante, eu até tive esse desejo de trazer aqui para falar sobre isso, principalmente para esses jovens, né, que estão se formando, de não ficarem limitados apenas a se formar e botar o nome dele ali, doutor fulano, porque se ele fizer isso, ele vai estar fora do mercado. Hoje, né, o que era feito há 25 anos atrás, depois de 15 anos, com o advento de redes sociais, já veio mudando um pouco, né? Alguns métodos hoje a gente vê que são aqueles métodos mais experientes, né, que tem 30 anos de formar, 40 anos, ainda são resistentes à rede social. Mas os jovens já têm isso dentro, vocês já nasceram praticamente com o celular, não, diferente da minha geração. O celular para mim é a vida de quando para ligar, fazer negócio, ou então vocês já saem realmente já com isso pela rede social, mas de uma forma eu acho que até amadora. Eu acho que a rede digital, acho que vem justamente a ideia de vocês é trazer até profissionalismo para essa área, não é isso? E você fala um pouco disso aí, principalmente para esses jovens que já saem pensando que terminou medicina, ficam fechados só aqui, ó, e já vão ganhar dinheiro e estão com o futuro garantido. Não é assim. Uma coisa bem interessante é quando a medicina falou só aqui na Paraíba, mas se a gente olhar até para o Brasil, assim, até 2030 saiu a pesquisa da demografia médica, nós vamos ser mais de 800 mil médicos. E quando a gente vê a população brasileira cresce cerca de 3%, nos últimos 5 anos a população médica cresceu 30%. Por isso. Então, a gente vê um grande descompasso Demais. nisso daí. E eu acho que tem os dois pontos. Tem aquela pessoa que pensa que vai se formar, vai colocar o nome no consultório, vai ganhar dinheiro. E tem a outra pessoa que pensa que vai se formar e não vai ter trabalho nenhum. O pessoal, cada shopfreeza Já já o extremo, né? dos dois extremos. E essa acaba que não é a verdade. O caminho é realmente você saber se posicionar, você construir uma marca, construir uma autoridade. E qual é o melhor lugar para se posicionar hoje em dia? Qual é a avenida que mais passa pessoas para ver seu outdoor? Rede social, internet. É rede social, tem como. Então, infelizmente ou felizmente para alguns, estar na internet hoje em dia não é mais uma opção. É uma coisa que você tem que estar. E uma coisa que a gente fala muito, não basta você estar na internet. Você tem que estar bem posicionado na internet. Eu faço até a pergunta aqui, quando você pesquisa uma coisa no Google, quantas vezes você vai para a segunda página? Já foi na primeira, resultado isso aí, os 3 primeiros, isso é verdade. Se você não estiver bem posicionado na internet, você só vai jogar ali fora. Você tem que se posicionar e prezar por um bom posicionamento. Ô, Batrick, me diga uma coisa, você acha, qual profissional hoje que você tem mais dificuldade de trabalhar? É o jovem que acha que sabe tudo? E você vai ter um cliente, né, vai ter um parceiro aí da rede digital. E o cara é novo, não, bicho, esse cara tá me ensinando isso que ele já sei e tal. Ou realmente é aquele cara com 40, 50 anos, que tem idade formado, que é pra você levar, como eu também, né? Vocês são, assim, estão me ensinando muito também sobre tráfego pago, sobre rede social, a gente tem essa parceria. E eu até agradeço a paciência de vocês comigo, porque é uma coisa que eu tô aprendendo. Mas assim, eu preciso aprender também para passar para meus clientes, né? Para passar para os mestres que são parceiros meus, que eu conheço também. Mas principalmente você, Babic. Você acha que a resistência é maior? É quem acha que sabe tudo ou é
perfil como o meu, que não entende, não vê tanto valor, talvez. Zé, pra ser sincero com você, eu acho que o pessoal um pouco mais velho ali, aquele médico que já é formado há 10, 15 anos, cirurgião que opera, que já tem um know-how enorme assim na área, às vezes é difícil, um pouco mais difícil aceitar algumas opiniões ou entender algumas certas coisas. Às vezes por ter uma certa dificuldade de lidar com tecnologia, um pouco mais. De modo geral, o nosso público nem é tão jovem, mas ainda tem uns clientes mais jovens e eles conseguem fazer, vamos dizer assim, as demandas com mais naturalidade, com mais facilidade, legal, de forma mais espontânea e tal. Mas assim, uma coisa que eu queria ressaltar sobre isso que você falou do médico jovem é esse movimento que vem tendo em relação à medicina que anos atrás a gente nem se ouvia falar nisso, né? De se posicionar. Hoje em dia, pelo menos na nossa turma, já é realidade. Tem muita gente que até já produz um conteúdo ali dentro da faculdade mesmo e tal. Já tá levantando já, a galera já subir, já, isso ali, já. A gente fala, inclusive a gente fala muito pros meus colegas sobre isso, de tráfego e tal, e os caras, não, pô, quando eu sair, terminar isso, se você quer. Olha, se contratar. Mas você tem que estar se vendendo ali, né? Eu, assim, sou um profissional de venda. Ontem eu chego, cara, eu me vendo, entendeu? Eu tento buscar oportunidades. Seja onde for, se você tá numa mesa de bar, num restaurante, numa academia, não dá minha pecadinha você se vender, não. Aí você conhece Muita gente. igreja, né? E você é jogador, você tá ali no time de futebol, às vezes tem um pai de um colega teu ali que precisa do teu seu trabalho. Então nunca é demais você estar se vendendo, né? Isso que você falou, os colegas aí já gerando conteúdo, estão pensando no futuro, então certo mesmo. Os demais, quando você, assim, faz isso de forma natural e sincera, né? Eu falo ali com um colega meu, querendo ajudar o cara, às vezes assim, pô, tal, acho que faz sentido, sei lá, todo em duas especialidades. Ou talvez esse aqui faça mais sentido por isso, pensando assim, né, esse viés um pouco mais empreendedor, um pouco mais de como tu pode construir carreira aí. Aí o cara, poxa, verdade, velho, faz sentido mesmo o que tu falou e tal. Porque a gente vê a realidade de muitas especialidades dentro do nosso dia a dia, que a gente lida com o cliente, faz reunião com o líder ali. A gente entende a realidade de muitas especialidades que muitas vezes é um lado que a gente não aprende na medicina. E é esse outro ponto também que nos fez fundar e manter a empresa, é entender esse lado. São coisas que a gente não tem uma disciplina disso. Então, eu converso muito, sempre eu tenho oportunidade de conversar com reitores de faculdade, né, donos, professores também, é justamente sobre isso, né? Não só a medicina, a gente está falando aqui com dois estudantes de medicina, mas na área da saúde como um todo, seja a nutrição, seja a odontologia, fisioterapia, que é justamente esse direcionamento, né? Essa preparação para quando aquele aluno, né, se formar, ele tem realmente esse viés de empreendedor, esse viés de ver o mundo de uma forma realmente comercial. Que vocês, eu acho que as faculdades cobram tanto do aluno, e não é errado, é certo. O lado científico, né, o lado de matérias, vocês têm que ter isso aí, vocês têm que ser um bom profissional, você mudar de vidas. Mas eu acho que eles fazem muito disso, né, que é a questão de focar e também de ensinar vocês como pôr em prática aquilo que seja rentável também, que você vai monetizar de uma forma que você seja mais assertivo, né? Mas vocês encaram muito isso também, né? Essa falta de informação. A rede digital, acho que vocês, como você falou agora, vocês criaram, estão mantendo, estão cada vez crescendo, pensando em ajudar colegas também. Então, acho que tem isso aí. Com certeza, assim. Eu falo comigo, falo com o Patrick, a gente nunca teve nenhuma aula para abordar alguma coisa de gestão, alguma coisa, nem de marketing mesmo, mas como é que é ter um consultório? Quais são os passos que você tem que ter para abrir seu consultório, para construir uma marca? E fazia a menor ideia. A gente foi aprendendo por causa da empresa, realmente, é algo além da faculdade. E aí conversa muito forte com o nosso propósito, mesmo da empresa, porque a gente vê muita gente que é excelente tecnicamente, certo? Tecnicamente faz o melhor cuidado possível para o seu paciente, só que essa pessoa não tem paciente. Porque as pessoas não conhecem, não conseguem chegar lá. Aí por isso que é onde gira realmente o propósito da empresa, que é ajudar os bons médicos, como o Patrick falou. Ajudar aquele cara que é excelente, muito bem formado, fez residência fora, tá voltando. Só ninguém faz indicação, ninguém sabe quem é.
Mas e chega aqui e acaba treinando, tem que pegar nos plantão, a estrada, fica frustrado, perde tempo pra família, perde tempo com lazer. E esse é o propósito da gente. Pegar esse pessoal muito bem formado, que a gente sabe que pode fazer a diferença na vida dos pacientes, porque isso é uma coisa muito forte da gente que, querendo ou não, quando a gente coloca um paciente na mão de um cliente nosso, que a gente está exercendo a medicina ali de certa forma por ele, porque às vezes essa pessoa nunca ia conhecer esse médico. Então, o cara só aceita trabalhar com médico que realmente acredita no trabalho que eles vão fazer. Principalmente esse pessoal que está voltando, está começando a se posicionar, ou já está bem estabelecido, mas quer aumentar a marca. Legal, legal. Então, foi Ó, pessoal, que insight, né, sensacional aí que o João tô certo. Que toda empresa, seja ela da área da saúde ou, enfim, por qualquer área, tem que, antes de você ver o lado comercial, financeiro, é o propósito, né? Eles têm esse propósito, eles têm essa dor. Estamos, Patrick, a mãe é médica, a irmã é médica, com certeza, eu acho que talvez sofrem isso, né, no dia a dia, ou sofreram, né? Você agora ajuda também. Mas é complicado, pô, não é fácil. Então, o propósito deles principal é ajudar profissionais de saúde a se posicionar, a ter um diferencial na maior vitrine hoje, que é a rede social. E parece clichê, mas o dinheiro é consequência, e realmente é. Quando você faz aquilo com amor, quando você inicia o trabalho, e principalmente vocês vivenciando as dores dos profissionais de saúde, com certeza a digital já é e será um sucesso cada vez maior. Porque você tem o mesmo linguajar, né? Você sabe o que o cara está passando. Eu acho que isso é um diferencial. Foi uma sacada muito boa se vocês criarem essa empresa. Muito boa mesmo. Obrigado, Zé. Te agradeço. Você acha que suas palavras Mas sejam bom, mas porque não adianta você entrar também no segmento, no ramo, que você não tem conhecimento. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês agora aqui, que certamente passa na cabeça de vocês. A medicina hoje, para vocês, vai ser goelo para o digital? Ou o digital vai ser o que vai ajudar aos médicos, Patrick e João, a crescerem também? Cara, você já vai pensar nisso? é muito difícil a gente pensar no futuro, assim, realmente. Mas, atualmente, acho que para mim, para bater, que atualmente o digital ainda vai ser a ferramenta que vai potencializar a nossa carreira médica. Mas, mantendo, a empresa é um projeto de vida, tá? Realmente é um projeto de longo prazo, não é uma coisa que a gente imagina, não é uma renda extra do que faculdade, não. É uma empresa que a gente quer colocar para frente mesmo. Quando a gente terminar a faculdade, a empresa vai continuar. Porque é uma coisa que é um foco nosso, é um propósito forte. E o propósito da empresa é um propósito nosso também. Ainda mais quando a gente vê a medicina que está sendo praticada aí afora, com algumas coisas no mínimo duvidosas, assim. E resgatar esse valor do bom médico é uma coisa que é não só da empresa, mas nosso também. Então, esse é o caminho que a gente vê que pode ser feito. Porque eu queria que vocês façam um pouco também. Eu tive a oportunidade de conversar já aqui, que assim, eu vou estar fazendo algumas entrevistas com profissionais, não médicos, não profissionais da saúde, mas que auxiliam, né, que trazem, né, com entrevistei já o Daniel, que trabalha forte essa parte de captação, essa parte de roteirização, para redes sociais e material de forma geral digital, e pedir a opinião dele. Quero saber de vocês também, o que é que vocês acham, né, desses profissionais que eles focam, vamos dizer assim, o maior esforço deles está em fazer uma dancinha, em fazer uma brincadeira na rede social e pouco conteúdo. Por que eu estou perguntando isso? No caso, eu sempre sigo isso nas minhas conversas, de um renomado neurocirurgião aqui da Paraíba, e ele já perdeu uns pacientes, ele até falou esse podcast, ele perdeu pacientes para outros neurocirurgiões, e quando ele envelheceu, né? Pessoal, o cara com tudo, as coxas, daqui, ó, a experiência baixa, milhares de cirurgias e tal. E o paciente chegou para ele e disse: "Olha, doutor, eu não operei para o senhor, que eu gostei mais na rede social, de fulanininho, de A, de P e de C. Ele tá lá postando, ele faz um bom vídeo, ele se veste bem, e ele ficou isso, pô. Então, assim, eu queria aprender com vocês sobre isso. Realmente, só conteúdo é importante, ou também tem que ter um pouco também dessa expertise de prender o cliente, né, de prender a atenção do telespectador que tá ali, né, na rede social. Pergunta boa. Produção de conteúdo, né? Cara, esse eu acho que é um dos cernes, assim. E, de modo geral, nós acreditamos que a produção de conteúdo pode ajudar todo médico, tá? Não só, vamos dizer, aquele cara que tem fugido de captação de pacientes pelo Google. Ele acredita ali
Ah, mas produzir conteúdo no Instagram não vai vergar. Vai sim. Por quê? O cara que te acha no Google, ele te valida através do Instagram, né? Então ele, felizmente ou infelizmente, ele vai olhar se você tem muitos seguidores, se suas publicações são bem feitas, são sérias, se fala sobre um conteúdo que ele quer saber, se já é uma dúvida que ele quer tirar. Então, assim, quando a gente fala em marketing digital, o pessoal pensa em dancinha, pensa em TikTok. Isso aí, Eu li uma questão dessa, né? Chama atenção. Mas eu acredito que é muito da imagem que o médico quer passar. Cara, se eu quero fazer dancinha, se eu quero fazer um conteúdo com mais humor, e eu dou disposto a fazer isso, acho que eu vou viralizar e há um potencial muito grande nisso. E acho que eu consigo falar com o meu Bruno mesmo assim, beleza, vai fundo. Eu acho que esse é o caminho. Mas chegam muitos médicos pra gente. Não quero fazer dancinha, não quero fazer isso, eu quero fazer um conteúdo mais sério, mais sério, mas mais despojado, mas talvez mais informal, que converse melhor com o meu paciente. Tranquilo também. Não quero produzir conteúdo, não quero fazer isso de jeito nenhum e tal. Aí já é um perfil um pouco mais difícil de lidar. Às vezes a gente tem que estar puxando um pouco mais. Às vezes a gente precisa de um cara como Daniel aí que faça uma captação, né? Exatamente. Que faz um vídeo ali no bloco, uma captação no bloco e ajuda aquele cara que é um pouco mais travado na coisa. E assim, de modo geral, produzir conteúdo é importantíssimo, tá? É um dos nossos pilares, é a questão do posicionamento. A gente oferece uma assessoria de conteúdo que auxilia esse médico de acordo com o que a gente sugere, de acordo com o que ele quer também construir na produção de conteúdo, auxilia ele a se posicionar de modo geral melhor nas redes sociais e passar a gerar mais autoridade e trazer mais confiança para esses pacientes, tá certo? Então, assim, eu sei que não ficou uma resposta tão objetiva, mas mesmo Deus velho, vai não tá legal dos médicos, exatamente. Nem dá pensar, mas ser analisado. às vezes aquele cara aí que quer fazer, eu tô chamando de dancinha, mas assim, como você falou, é humor, né? Eu citei um exemplo até de um humorologista, né, que eu sou o Daniel, um humorologista, eu acho que ele é do Sul. Comecei a seguir esse cara porque tal cara tava com o Jota e tava com uma rosca, um Dante, e que ela me pô, eu disse, eu achei isso aí, já pronto, velho. Infectologista. Ele é infecto, não. É, infectologista. Ah, não, seria o outro também. Tem o outro também. Tem o Uro também, que foi. Sim, verdade. Ele pegou o coraçãozinho, eu li Santa Mil BS, tem dos corações dos namorados. Então traga seu amor pra eu cuidar dele, vai mostrar assim, arroz, você pegar. Não, isso aí, pô, que não traz uma conexão, né, com quem tá ali, né, pela comédia. Mas é como você disse, depende de cada caso. Não adianta, às vezes um cara que é muito sério, até aquela pessoa que ele se torna até ridículo. Ele não fica engraçado e também não passa uma sinceridade naquilo que está falando. Não é fácil. É um trabalho que você desenvolve, né? Seja ele na parte da roteirização, ou também, que é uma coisa que eu queria que o João também falasse um pouco sobre tráfego pago, né? Não é fácil, não é fácil. Eu hoje, cada dia que passa, eu valorizo mais o trabalho de vocês, porque a gente pensa que é só chegar e botar ali uma grana, né, fazer um vídeo, né, mais ou menos ali, até bom, mas não tem todo um estudo por trás, tem toda uma... E outra coisa, como eu também, que sou muito ansioso, eu até de cobrando a você, pô, cadê, tá mais dar resultado, não vai? Poxa, eu vou investir pouco, porque não sei se vai dar certo, né? E eu queria que você falasse um pouco, John, sobre isso aí, sobre a importância também do profissional de saúde, seja aí para contratar a rede digital, a KBX, mas de realmente valorizar isso aí. Poxa, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou nutricionista, eu entendo isso aqui, mas eu tenho que contratar alguém que vai entender também digital para mim. E não ficar sem querer pagar, não valorizando o trabalho. Né? Quando a gente fala de gestão de tráfego, assim, anúncio online, né, que é mais fácil. A primeira coisa que a gente conversa com todo cliente ou potencial cliente é que ele é um potencializador. Ou seja, o trabalho que você está sendo feito de base ali. Com o trabalho bem feito, você já tem um posicionamento no Instagram interessante, você tem um site, você tem um perfil de empresa no Google. Se seu trabalho de base está sendo bem feito, o tráfego vai potencializar o que há de bom. Agora, se o seu Instagram não tem nada, não tem o site ainda a ser feito, ou seja, tem um trabalho pré. Tem um trabalho que tem que ser feito antes para poder começar a investir em impacto, senão a gente vai potencializar o que há de ruim, ele não vai conseguir, e vai conseguir ter resultado com isso.
E tráfego, a frase máxima de tráfego, seja para médico, seja para construtora, seja para um profissional, tráfego é teste. É testar, testar. E, infelizmente, quando a gente fala de teste em anúncio, é gastar dinheiro, inicialmente. Por isso que a gente não consegue chegar para um médico e para um indicar, não, doutor, em 60 dias eu vou duplicar o faturamento da sua clínica. Isso é a mesma coisa que uma pessoa fala, não, você vai perder 10 quilos em 30 dias. Não existe. E até consegue, mas e como é que tá a saúde? Exatamente. Você perder, você perde. Hoje em dia tem vários artifícios aí, você fez uma analogia aí para perder peso, mas é perder peso com qualidade, com saúde. Isso. O tráfego é a mesma coisa, né? Eu acho que você tem que. Não adianta eu chegar para um vídeo, viralizou, pronto, beleza. Acabou, teve 1 milhão de visualizações. E agora? Exatamente. Como é que nós fazer acompanhamento disso? Quando a gente oferece assessoria, oferece tráfego, oferece assessoria de conteúdo, chega, né? Que a gente, o objetivo principal disso é criar um meio através do digital de uma captação constante de pacientes para ele, uma geração de autoridade constante para ele. Então é importante saber dar tempo ao tempo e também ser constante nesse trabalho. Estar enviando novos vídeos, estar aprovando novos criativos, estar ali investindo em tráfego, participando das reuniões. Algo que a gente cobra muito é esse contato, esse ponto de contato com o profissional para que ele opine, para que a gente sugira também. E, assim, desse trabalho consistente, no longo prazo é o que vai trazer fruto para ele. Eu sempre falo nas reuniões comerciais, quando eu estou falando com o Luiz, cara, o trabalho que a gente vai fazer aqui é a longo prazo, tá? Você se alguém te promete que daqui para a próxima semana, daqui para o próximo mês, você vai estar tendo seu payback, você vai aumentar seu faturamento em 3, 5, 10 vezes, muito provavelmente é mentira. Porque é como um cirurgião, você entra numa cirurgia e o cara te diz, não, aqui é 100% de certeza que não vai ter risco nenhum. Não existe, não existe. Então a gente, o que é 100% de certeza? É fazer um trabalho bem feito. É fazer o processo da forma correta, é respeitar todas as etapas, que a gente tá junto com ele durante todo esse processo. Hoje em dia a gente tem uma equipe qualificada em diversas áreas, né? Na parte de gestão de tráfego, na parte de design, na parte comercial, toda a parte de desenvolvimento, então que nos auxilia também, tá? Então a gente metrifica essas etapas e acompanha todas essas etapas, tá? A gente, cara, ele vai estar junto com você, confia na gente, ele vai estar junto com Mas você. que, ó, a palavra-chave aqui, né, nesse momento que nós conversando aqui, é a constância. Seja do que for. Se você não adianta eles terem passado em medicina, mas não tiver uma constância, né? Não tiver essa constância de permanecer, principalmente nas dificuldades. Todo grande empreendedor sabe disso. Se você existir na primeira problema, na primeira dificuldade, meu amigo, você não sai do canto. Não tem a constância. Eu tô tendo uma dificuldade ainda grande, né? Costumo falar que nunca me chamam de maluco, eu sou na saúde. Não é fácil você mudar, né, o mindset, você entrar numa situação que não é rotineira, que é o profissional de saúde, se encarar como empresário, o cara se encarar como empreendedor, mas a constância. No tráfego pago, na rede social, no marketing digital, vem diferente. Então você, quando termina, que vai entrar, você de cabeça. Você sabe que não é fazer um mês, 2 meses e vai não. É você deixar para a gente da vida. Porque sempre vai estar se atualizando, né? Cada vez mais com a inteligência artificial, a gente está vendo aí sendo essa rapidez, né? O boom que nós tivemos há 25 anos atrás com o Google, 20 anos atrás, agora com a IA, né? Não só com o GPT e outras IAs que existem no mercado, está sendo diário, diariamente. E por isso que quando me trazem alguma novidade de IA, eu digo, beleza, vamos esperar aqui 2 semanas de conversa. Já ficou um soleiro, a gente falava isso há uns anos atrás, você esperava 2, 3 anos para ver alguma mudança. Hoje é diário. Na medicina é diferente, né? Vocês são jovens, né? Estão ainda vão finalizar o curso de vocês nesses próximos anos aí. E com certeza vocês estão vendo aí como a medicina está diferente, como mudou, né? A inteligência artificial hoje, aqueles mestres, mas a inteligência artificial não vai tirar o método. Não vai. Mas aquele método não tiver realmente como um aliado, né? Ter como aliado a IA, vai estar fora do mercado. Eu queria que vocês falassem um pouco aí qual a visão dos jovens que estão terminando agora o curso de medicina sobre inteligência artificial.
Vocês estão tendo como aliada mesmo? Vocês já extintaram com uma concorrência? Como é a visão de vocês sobre isso aí? Eu acho que é exatamente o que você falou. O que vai diferenciar o método no futuro não vai ser se ele vai perder espaço para IA ou não. A questão vai ser que os métodos que vão se destacar vão ser aqueles métodos que sabem utilizar a inteligência artificial, seja até na sua própria prática clínica, como auxiliar. E elas estão se desenvolvendo para se tornarem verdadeiras auxiliadoras do conhecimento médico, porque nunca vai substituir o contato médico com o paciente. Porque Algumas especialidades o outro talvez, né? Mas alguns especialidades tu não tem tanto esse contato, talvez possa sofrer mais. Mas tem algumas especialidades que o contato humano, o olho no olho, faz total diferença. Mas só que você pode ter um IA para ajudar você, não nessa parte técnica, mas na parte empreendedor, como por exemplo dentro do seu consultório. Para gerenciar a parte de gestão financeira, organizar a agenda, e ela pode fazer isso. Então, coisa que atualmente talvez já até o carro-chefe da IA para médicos é a questão do atendimento, né? A gente tá falando que é um dos grandes. você fala de alimento, o método em si, ou a recepção, a alimento da física, na bolinha, isso, sim, assim, Recepção, WhatsApp. Uma coisa que a gente vê muito é o gargalo de grandes clínicas, é esse atendimento. pode mais, O paciente mandou uma mensagem e fica 2 horas, 3 horas para receber uma resposta. O paciente está precisando de alguma coisa mais urgente, só que está fora de horário comercial, não vai ter essa resposta. Quando a gente fala de IA, atualmente, dos agentes de IA, é imperceptível, que não é uma pessoa. É uma pessoa que trabalha para você 24 horas por dia, por 7 dias na semana, da forma que você programar, ela vai trabalhar. E que vai ter a mesma comunicação eficiente que uma pessoa respondendo ao seu secretário teria. Provavelmente a IA já se comporta imperceptivelmente em relação ao humano. Eu tenho certeza que a gente já deve ter conversado com algum IA no WhatsApp sem nunca descobrir que era um IA que estava respondendo. Grandes empresas já utilizam e acho que a gente é o próximo passo principal. Tá, assim vai dando as tudo. eu fui, eu lembro, veio o João falou sobre isso aí, e realmente, foi um caso que eu BBC há uns 7 meses atrás, numa grande clínica de ortopedia, pessoalmente, dos ombros, isso aqui. Mas no fim, assim, veio que propósito. Era lá de gente, que era uma bebê pra mim, que tu. E eu tentei falar ao telefone, pileiro, passa aqui, ninguém atendeu. Chamou. Aí por dessa lenda aí, fui lá, WhatsApp. Aí vem aquele bem chatbot. Quem você quer? Tem nenhum. O você tem 2, 3, tem com ali. O senhor aí que vai dizer que o seu atendimento vai ser direcionado para um atendente para. Poxa, ali vamos ver foi mais para ter uma lacuna ali preenchida de um pseudo atendimento. Porque isso foi 10 da manhã. A atendente humana veio responder 4 horas da tarde. 4 da tarde. Eu pedi o telefone bom da vida, eu poderia ter ligado para ele, não, pô. Eu esperei vir até o ia. E quando eu vi que foi isso, aí você pediu, eu fui para ele, mandei. Falei, irmão, teu mano, isso aqui já tá queimado de não, mas você se ico. Olha o dia que foi aí, por isso, 10 da manhã até 4 da tarde, se fosse uma agência. Qualquer coisa, se fosse uma pessoa que eu conhecesse, que não é do. Eu ia para outro médico. Já ia para outro médico, eu posso estar, eu não consigo parar de falar. Quando chegou o chatbot, quanto é que demorou? Eu acho que isso aí, talvez essa sua geração de métodos, né, de profissionais de saúde como um todo, eu acho que talvez com a IA ela vai ser beneficiada, talvez não tenha essa boa, é isso? Cara, então, qual que é o grande diferencial do chatbot para IA hoje em dia? Basicamente, experiência do cliente. Quando a gente está falando de, principalmente, aquele médico que atende um particular, isso faz toda a diferença. O chatbot, ele pode até ser bom para as clínicas, como você deu o exemplo agora, mas às vezes para a gente não é mesmo. Eu mesmo sou aquele cara que você prefere atendimento humano, sim. Eu também, bora logo. Mas justamente esse grande diferencial que é o atendimento humanizado da IA, às vezes nos faz ter uma experiência similar. O atendimento humanizado da IA. Galera, tá ligado? Ninguém está assim, vai chegar aqui um humanoide aqui. Ah, o cara é humano. Mas é isso mesmo, não tem como fugir, né? Pois é, então é possível criar várias etapas de atendimento, vamos dizer, até agendar de fato ali na agenda do médico e deixar o papel da secretária, vamos dizer,
só para passar para ele, né? Deixar a secretária como uma pessoa que atua ali apenas no presencial mesmo. Isso é viável, é possível, entendeu? Então, torna a experiência do paciente bem mais agradável. A chance daquele cara é, realmente marcar uma consulta, de ir para o atendimento, de reduzir a taxa de falta, né, de no-show lá para esse médico, é bem maior. Cara, deu com uma taxa de um minuto, Rapidinho você já. Eu acho que uma coisa que Zé falou que é muito interessante. Imagina se fosse uma pessoa que não me conhecesse. Para você passar aqui. Já aqui em Maria, que é a clínica. E é o que acontece diariamente com muitas clínicas, muitos médicos que a gente vê até investindo em anúncio. Investe uma grana, milhares e milhares de reais em anúncio, só para a pessoa que não me conhece, clica para enviar uma mensagem, não tem resposta, demora, e você tá só, aquela analogia do balde furado, né? A pessoa vai do orçamento, tá colocando lá no balde, ela no balde, e escondendo. Cai muito isso. Hoje a gente tá falando da IA. Nós vamos falar aqui de quando ele ser na minha carreira como propagandista, em 2002. Eu via como as recepcionistas, né, as secretárias, elas ainda hoje não fazem isso, mas graças a Deus estão mudando, né? Mas assim, com a sobrecarga delas, elas são muitos médicos, muitos profissionais de saúde, tinham elas como faxineiro, como para fazer faturamento, para dar brigando do plano de saúde contra glosas, para atender a ligação, para ser simpática, tá bonita e cheirosa para quando o paciente chegar lá. Aí eu digo, é humanamente impossível isso. A visão, né, que a gente sempre quer passar nas minhas conversas, nas reuniões de som na saúde, quando eu estou conversando com um profissional de saúde, é que a secretária hoje ela tem que ser cara mais uma concierge, né? Eu tenho que ser aquela pessoa que realmente tem que lá, bonita, cheirosa, do sorriso no rosto, e deixa para tecnologia, pô, essa questão de agendamento, essa questão de dar dúvidas básicas. Vai virar para um clínico para saber se tem um otorrino. Olha, já pode resolver isso, pô. Se tem, já começa a ter. Porque, como você vai de água abaixo. Você investir em TAF, você investir na rede social legal, mas chegou na conta, você perde paciente por conta do atendimento mal feito. Mas na rede digital hoje, vocês têm em mente alguma coisa, vocês estão também. Porque é totalmente conexo. Isso aí faz total sentido. Você falou isso aí, esse análise que você fez com o Balde. Você faz um bom trabalho digital, né, de marketing, de tráfego pago, mas eu no consultório, na clínica, cai por água abaixo. Vocês têm um recurso também que vocês estão tentando, vão tentar trazer esse benefício para o profissional de saúde também? cara, a gente falando na parte de atendimento, a gente já faz essa implementação de agentes de ar, né, dessa construção da parte, desde que o lead chega através das campanhas, faz esse atendimento, tira essas dúvidas, ainda não substitui 100% a secretária. Mas estão comercializando esse produto aí? Isso. Tá avançando. Exatamente. E faz todo o atendimento, agiliza esse atendimento, melhora a taxa de agendamento e, consequentemente, a taxa de comparecimento, que são métricas que a gente acompanha dentro do projeto, e facilita a vida da secretária, tira algumas responsabilidades, algumas demandas, e, assim, até de modo geral, melhora a rotina e a estrutura daquele consultório. Tá legal, hein? Falando em rede social, mas na parte de design, é algo que a gente utiliza para nós mesmos e podemos utilizar também com essas inteligências artificiais que geram imagem, que geram vídeo. Então é algo que pode otimizar a produção de conteúdo também. A gente não tem nada desenvolvido nesse sentido, a gente usa mais internamente para a empresa, não tem nenhum produto que vendemos disso, mas a gente vê como o futuro também, como poder desenvolver, poder agregar isso em algum determinado projeto, ou até mesmo criar um produto específico para isso também. Eu acho importante isso aí. Você, o profissional, seja ele que cara for, você não pode fugir ao seu propósito inicial, né? A sua expertise, mas quanto mais correr entrega uma empresa fosse dar para o cliente e ele centralizar ali, então, agora que não perde nessa, mas é claro. Isso aí que sair do atendimento, né, faz total sentido com o trabalho que vocês desenvolvem. Total. Além de vocês conseguiram o livre e o camarada perder para uma secretária que não teve tempo, não estou criticando as secretárias, mas aumenta tempo, que é muita sobrecarga para isso das secretárias. E a gente conversa diariamente com o secretário de todos os nossos clientes e
unânime. As queixas dela realmente, às vezes eu não consigo dar atenção. Não é porque eu não quero, não é porque eu não sei que é importante, é porque, como você falou, eu tô aqui autorizando coisas do plano de saúde, eu tô organizando a agenda, tô servindo um café. E, às vezes, algumas clínicas colocam até 2, 3, 4 secretárias para ter 2 no atendimento. Até falando questão de número mesmo, você tem um agente de IA, é um profissional que não vai faltar, é um profissional que não vai tirar férias segunda, até que não recebeu um 13º. Vai saber. Então, até financeiramente, a parte puramente financeira é até mais viável. Que você encher sua clínica de outras secretárias. E aí entra nisso aquela concierge. A secretária atuar como uma pessoa que gerencia o ambiente, que gerencia algumas demandas e sai uma agência operacional que está respondendo o mídia o tempo todo. Dá para como o Padre falou, uma experiência do cliente. Patrick e João, eu fico pensando, né? E eu sou prova disso. Cada dia que passa, eu tô cada vez mais valorizando o trabalho, né? Que profissionais do digital desenvolvem. E vendo que não é simples. Durante temos algumas reuniões, várias reuniões, e eu vejo a complexidade. Eu ansioso que alguém rabutar, tá? Você não tem carro, você tem que colocar primeiro o site, o seu site no ar que você não tem. Você desenvolvendo mais de um site lá, né? Com material que condiz com o meu trabalho. Mas assim, muitos não valorizam isso, né? Vamos falar assim, a questão financeira mesmo. Ah, se é um jovem médico, um jovem dentista, um jovem nutricionista, vai dizer que não tem dinheiro para pagar aquilo. Não, pode ser minha carreira agora, faz mais barato, pode. Se é um cara que já tem uma certa, né, condição, talvez a barreira maior seja aquilo de não acreditar, né, o preconceito. Então, como eu já na rede digital trabalho os perfis de clientes, vocês existem pacotes, vocês associam a IA a parte de mídia, como é isso aí que vocês trabalham? Zé, a IA, esse evento IA foi o nosso produto mais novo, na verdade. E ele, assim, é algo que pode ser trazido para o médico de forma individual. Então, a gente, por mais que nosso serviço seja personalizado, de acordo com as necessidades que aquele cara precisa, a gente tem alguns planos, tá? E a gente consegue encaixar o agente de IA, todos eles, ou ser agendado de forma separada, tá? Mas o que nós levamos em consideração, falando nesses planos, é muito em relação à especialidade daquele médico, que vai nos falar muito sobre o perfil do paciente dele, tá? Sobre o ticket médio que ele cobra, sobre a região na qual ele está inserido, sobre a profissão de conteúdo, a base que ele já tem, o que ele está disposto a fazer. Então, vai nos fazer direcionar melhor para o plano que seria mais adequado para ele ou criar algo que seria mais adequado para ele. Exatamente. Então, a gente, antes de vender qualquer coisa, a gente tem uma sessão estratégica com esse cara. Nós tivemos uma reunião para entender, para fazer uma anamnese, né? Quase que eu assuda. Eu sei a alimentação do cara, vamos dizer, profissional. A saúde digital dele. Digital. Então a gente faz algumas perguntas para entender o contexto dele, para entender todo o histórico dele. Demora um bom tempo isso. E depois faz a apresentação da empresa, mostra nossos cases, mostra nossa história. Fala sobre tudo isso que a gente falou aqui, fala um pouquinho sobre o nosso propósito. Alinha essas expectativas, que é algo muito importante em relação a investimento, retorno sobre investimento. Mostra a nossa transparência em relação às métricas, em relação a tudo que será feito. E aí, se fizer sentido para ele, a gente apresenta um plano com base no que a gente é chamado direcionado. Então, nós que direcionamos o que ele deve consumir, de modo geral, tá? Mas claro que a gente aceita a opinião e aceita As adequações, né? as adequações necessárias. Uma coisa interessante disso aí que o Patrick falou é que realmente, pra gente, poderia ser muito mais. A pessoa pode dar muito mais lucrativo. Eu tô sempre, não, vou vender o plano mais caro, né? Por exemplo, é que eu vou fazer tráfego no Google, vou fazer tráfego no Instagram, vou ajudar a secretária dele, vou botar um GPA. Só que a gente sabe que às vezes não é o que aquele médico precisa no momento. Por exemplo, chegou um profissional recém-formado, um ortopedista recém-formado, tá voltando agora. Será que ele precisa realmente já colocar tráfego no Instagram, tráfego no Google, já tem um agente de IA? Então isso não é mais interessante para ele só começar com um tráfego no Google ali, com um site, que ele vai investimentos, já vai ver um retorno. Com esse retorno que ele tem agora, talvez no futuro ele possa vir a consumir um plano mais avançado. Então, é muito sobre o que aquele médico está precisando no momento. O como está falando sobre a especialidade dele. Não adianta chegar o cirurgião plástico lá pra gente e falar, não, eu quero fazer só tráfego no Google.
eu acredito que a gente consegue até te gerar alguns pacientes, mas vai estar muito aquém do potencial que se a gente fosse fazer um tráfego no Instagram, com boas filmagens, com boa captação da equipe parceira, para poder gerar resultado realmente. Aí chega outro médico que está começando agora, mas só que o perfil dele é muito mais pro Google, é um ortopedista, um cirurgião vascular, um cirurgião oncológico. Não, eu quero tráfego no Instagram. Então, será que seu paciente está no Instagram? Será que você vai conseguir roubar a atenção de uma pessoa falando sobre câncer. sobre cirurgia oncológica, dermatologista? Ah, eu mato, você falou aí. Você acha que não é um potencial para rede social? Não, eu acredito que se ele fizer um bom perfil de produtor de conteúdo e no que ele focar dentro da reumatologia, por exemplo, se ele focar em fibromialgia, que é uma doença muito em alta, hoje em dia, eu acredito que nós vamos ter estar no Instagram. Mas agora, se é um reumato que foca em vasculites, Uma é uma coisa muito. é uma coisa muito específica. É sério, a gente deve É criar o que eu tô dizendo, Zé. Seria aquele cara, de modo geral, o paciente dele, pensando em perfil, jornada do paciente ali, muito provavelmente vai ser muito mais fácil de achar ele através do Google. Mas se é aquela pessoa que está disposta a produzir conteúdo, o que tem uma didática interessante, que gosta de trazer informação ali para a internet e consegue produzir um conteúdo bacana, eu não vejo por que não fazer tráfego no Instagram, produzir conteúdo também no Instagram. Isso vai ajudar ele, não vai trazer malefícios. Mas claro que ele precisa de uma certa maturidade no digital para isso. E pensando no que começar, né? No pontapé inicial ali, faz muito mais sentido começar por outro caminho para o que a gente vem gerar. Você dá. Agora só falando um pouquinho mais sobre essa questão do agente IA, né, que você tinha pedido para mencionar. Nós fazemos toda a implementação, tá? Nós fazemos inicialmente toda a implementação, todo o treinamento, colhemos informações importantes, gastamos um tempo, você já sabe, né? Fazendo reunião, mas tá trabalhando em consolação e estruturamos isso, entregamos isso rodando e fazemos um acompanhamento, tá? Durante, de modo geral, fazemos toda a manutenção para que esse agente performe de forma adequada. Seja o médico estando associado a algum desses outros planos ou não. Entende? Bom, muito bom isso aí, porque eu que enxergo muito como ainda uma barreira, né? E tende a ser quebrada. E como eu falei no início aqui, né? Os profissionais que enxergam muito além só do jaleco, e acabou, cara. Você pensar que o jaleco é uma armadura do Superman, a capa do Superman, você botou aqui, só é voar agora? Não é, meu amigo. A lei tá mais para que muitos nem usam mais hoje em dia, né? O jaleco, existe, eu já vi colegas que foram orientados por personagens type, por profissionais de digital também, de digital, usar o jaleco, né, na frente da rede social, até para conectar melhor com o paciente, né? Eu costumo não chamar os médicos de doutor. É uma experiência que eu tenho, né, de chamar que lá tem que ter uma postura um pouco diferenciada. Aí quando o médico se chama doutor, parece que o cara já rota assim o jaleco, não já pila o nariz, já fica aquela coisa, doutor. Pessoal pelo nome, pô. Fulano Beltrano, assim, tá? Porque eu não sei, eu na minha função hoje, eu tenho que conectar o máximo com ele, né? Mas o paciente e o cliente também quer essa conexão. Porque não existe só e melhor ortopedista na cidade. Nós temos uma pessoa que a cidade está crescendo bastante da medicina, né? Nós temos que ir para Recife, para São Paulo, outros grandes centros para procurar bons profissionais. Nós não, nós temos aqui. Então, se aquela experiência não foi positiva, até no lado da empatia com aquele profissional, esqueça um pouco a questão científica, a questão de profissionalismo médio. Eu estou falando realmente da empatia, da humanização. Ele vai para outro. Aquele médico ser chato, metido, não sei o que, eu sou o doutor fulano. Beleza, tem mais 50 ali, esperando que eu vá lá e pague minha consulta, passe minha carteirinha, né? Pessoal, o nosso papo aqui, né, o Saúde Business é um tema que hoje, com certeza, gera muita curiosidade, gera muito plano para nós aqui para a gente conversar, né, que é sobre tecnologia, sobre mídia social, né, sobre marketing digital, enfim. Mas a gente vai ter que estar encerrando agora. Com certeza é um tema que a gente vai trazer outros profissionais, os próprios meninos também aqui para estar discutindo. Como foi o que eu disse aqui, né? Que nós falamos, a cada dia que passa vai se atualizando. Não é precisa esperar 2, 3 anos para atualizar. Mas eu gostaria muito de agradecer eu vou chamar de exemplo, principalmente, desses 2 jovens aqui, que
não se limitaram, não se limitam apenas, não tendo apenas, não é apenas como forma de dizer que isso aí me diminui, não, mas eles chegam muito além da medicina. Eles estão realmente trazendo propostas, e como ele falou, de propósito, na verdade, de ajudar pessoas, ajudar colegas que precisam disso aí, né? De estar sempre se atualizando. Né? Agradecer ao João, ao Patrick, né? Muito obrigado mesmo. Eu espero manter a nossa parceria aí por, como você falou, permanente, né? Porque a constância não. Agora é a construção, né? A gente sabe que é uma construção. Eu também estou nessa fase de aprimoramento de alguns posicionamentos meus, né? Como empresário, como pessoa também. Estou entendendo mais esse universo. E meu relacionamento com os profissionais de saúde era estritamente comercial. Era passe meu remédio aqui, que é o melhor, tomar amostra grátis, é mais barato, trouxe o estudo novo. Hoje eu estou entendendo o lado humano e o lado também como empresário, que vocês profissionais estão precisando ter. Agradeço muito por vocês aqui, viu? Muito obrigado, Zé. Foi uma honra estar aqui hoje conversando com você. Tá legal, legal. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado quem acompanhou o podcast aí. Só quiserem saber um pouquinho mais, né, de Nós vamos colocar também, né, na edição que eu colocar aí, vamos achar você nas redes sociais. As redes digital você já vai ter lá, né? Digital Med. A boa é Digital Med. Não é possível, vamos no tráfico pago. Vocês não estarem recebendo ainda o patrocinado deles. Tem que receber, tem que receber. Talvez é porque até visto aí. Mas agora eu tô vendo quem são as pessoas, né? Porque eu preparo as postagens de vocês e vou pegar aqui. Pessoal, obrigado. Até o próximo podcast, Restaurant Business. E a gente vai estar trazendo essa constância aí, pelo menos mais umas 3 ou 4 convidados para falar sobre isso, sobre como nós podemos ajudar você, profissional de saúde, a desenvolver um trabalho diferenciado, principalmente se diferenciar dessa grande concorrência, vamos chamar assim, que hoje não só a medicina, mas a saúde como um todo vem enfrentando. Até a próxima.